Olá, você que nos acompanha no canal Reflexões Bíblicas, Pastor Jair. Te convido a estar aí sempre acionando o sininho das notificações, a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Você que é inscrito, a compartilhar para que mais pessoas também se inscrevam e também sejam impactadas pela palavra de Deus. Nós buscamos trazer uma palavra bíblica, uma palavra que venha no ser humano a causar a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então esse é o nosso objetivo maior. Mas, queridos, hoje eu quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É um tema um tanto controverso, não há um consenso entre teólogos, tanto é que temos algumas denominações que acreditam diferente nesse texto que nós iremos citar aqui, de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. E nós iremos aqui estar falando sobre isso hoje, porque alguns acreditam que é um batismo só, com o Espírito Santo e com fogo, e eu, e outros batistas temos que são duas formas de batismo que ali Mateus está relatando que Jesus falou. Então vamos aqui citar o texto de uma forma que vocês possam entender, e vocês podem estar lendo em casa, Mateus no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, e também guardem também o capítulo 1 de Atos 1, versículo 5. Okay? Então o texto começa dizendo que naquele tempo apareceu João Batista batizando ali no Jordão. João vestia roupas de pele de camelos, comia mel silvestre e gafanhotos. Ele é aquele que o profeta Isaías profetizou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E muitas pessoas vindo de Jerusalém, dali daquelas regiões, perto do Jordão, da Judéia, para ser batizados por João, um batismo de arrependimento, diferente do batismo cristão. De arrependimento, a pessoa confessava, entendia que era pecador e confessava o seu pecado, e ali era batizado. Não havia o intuito ainda de salvação, porque ainda Jesus não havia se manifestado ao povo. Então, João batizava aquelas pessoas para arrependimento, e de repente ele percebeu que havia muitos fariseus e saduceus chegando ali para serem batizados também, e ele questiona: quem vos ensinou, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, ou seja, do julgamento final? Começa aí o nosso texto, a nossa explicação. Ele fala para pessoas não crentes: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz frutos de arrependimento, ou seja, mudança de vida, prática, atitudes. E aí ele diz: olha, o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não der fruto será cortada e jogada no fogo. E aí ele diz no versículo 11: eu vos batizo com água, mas após mim virá um tão poderoso, muito mais do que eu não sou digno de nem carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 12 diz que a pá está na sua mão, e ele irá limpar a eira, guardando o trigo no celeiro e jogando a palha no fogo inextinguível, um fogo que não se apaga. Veja que tanto no versículo 10 fala de um machado na raiz das árvores, e que as árvores que não der fruto serão jogadas no fogo, e no versículo 12 diz que a pá também está na sua mão para limpar a eira, ele irá guardar o trigo, simbolizando os salvos, e a palha será jogada no fogo. No versículo 10 também fala da árvore que não der fruto, vai ser jogada no fogo. Então a que der fruto, essa será limpa, porque essa deu muito frutos. E aí o versículo 11 diz que justamente ele batiza com água, mas o Senhor Jesus, que viria após ele com muito maior poder, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos aqui uma explicação bem simples, o texto com o seu contexto. Algumas pessoas querem tirar o contexto desse texto, dizer: não, mas ali há uma preposição no grego que diz que é dois batismos, duas situações diferentes, mas se limitam a dizer isso, e aí fogem do contexto, porque o texto fala justamente de um povo separado, uma árvore com frutos, uma sem fruto que vai ser queimada, e fala de um trigo guardado no celeiro, e fala de uma palha que será jogada no fogo, um versículo antes, um versículo depois. Então não tem como separar o contexto do texto, dizer que ali é um batismo só. Então o batismo com o Espírito Santo é para os salvos. Aqueles que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. E aqueles que não creem em Jesus, que não recebem Jesus como Senhor e Salvador, esses serão batizados com fogo, como ele falou para os fariseus e saduceus, a ira vindoura. Então nós possamos crer nisso. E para confirmar o que eu estou dizendo, lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 5, Jesus dizendo para os seus discípulos, ali um pouco antes de ser assunto aos céus,
Ele diz, olha, João vos batizava com água, mas eu vos batizo, ou vocês serão batizados muito em breve, daqui a poucos dias, com o Espírito Santo. Ele não cita fogo, ele cita com o Espírito Santo. Então ele cita João e fala que irá batizar com o Espírito Santo. Os salvos, os crentes. Lá em João, eram os não crentes. Com o Espírito Santo ele faz referência a Jesus e com fogo para os não crentes, para aqueles que não aceitam Jesus. E Jesus fala em Atos 1,5 que vocês serão batizados em poucos dias com o Espírito Santo. Ele não cita fogo, porque ali são uma palavra para os crentes, para aqueles que creem. Deus te abençoe, que você possa crer, que você possa ser batizado no Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, entrega a tua vida a Ele. Você é batizado, você é selado com o Espírito Santo de Deus.